E você vai entender na prática que determinadas situações, determinadas dores que você leva, mal-estar, ela fica espantada e fica, às vezes, até revoltada, né? Por que eu não descobri isso antes? Aqui, Fernando, eu atendo muita gente com questões de dores generalizadas. Não só uma dor pontual, mas uma dor mais abrangente, ou que iniciou, por exemplo, por uma dor no joelho, depois agravou para uma dor no quadril, e vai seguindo e isso vai ampliando, né? Então, quando a gente pega um paciente assim, a gente já vai direto nessa leitura do próprio sintoma dele e vai estudar e ver exatamente como que isso afetou o corpo, como que isso afetou o próprio paciente para chegar em todos essa somatização toda, né? Essa parte toda do psicossomático. Existe essa situação, a pessoa começa com uma dor em um local e ela vai caminhando essa dor, ela vai espalhando, ela vai sendo irradiada essa dor? É comum? Sim, é comum. O paciente chega para mim, às vezes, e fala assim, olha, eu comecei lá uns 3 anos atrás, eu tive uma dor no tornozelo, agora já o ano passado eu senti meu joelho, e agora o que eu estou sentindo é o meu quadril. Então, a gente vai vendo que essas dores vão somatizando no corpo do paciente. Então, como a gente costuma falar, esse copo vai enchendo e a gente tem que tratar esse indivíduo como um ser único, né? E não só por partes, como normalmente a gente costuma tratar. E a microfisioterapia vem tratar dessa forma o indivíduo como um ser único, né? Como o todo dele mesmo, e não em partes como a gente costuma ver. Nada contra, existem várias fisioterapias, vários tipos de tratamento que a gente consegue tratar as partes, mas quando você vai vendo essa somatização acontecer no indivíduo, a gente vê a necessidade de intervir com a microfisioterapia. E normalmente vocês, né, o Rodrigo, a doutora Rosana, o doutor Rodolfo, acaba sendo sempre a última opção, né? A pessoa já tentou de tudo, aí algum amigo, algum familiar, ou às vezes até um colega profissional, olha, vai fazer uma sessão de microfisioterapia que resolve. Normalmente é assim? Normalmente é assim, acaba vindo para a gente como um último recurso. É bem. E nesse exemplo que você deu aí dessa dor irradiada do joelho para o quadril, que depois vamos ter outros exemplos, uma sessão, 2 sessões, a pessoa alivia toda aquela tensão? Então, normalmente a gente fala de 2 sessões, né, intervaladas num espaço de 60 dias, entre 45 e 60 dias, porque como é uma técnica tecidual, a gente precisa dar um tempo para o corpo fazer essa autorreparação, porque na verdade nós estimularemos o corpo do indivíduo a trabalhar nessa autocorreção, né? Então, nós vamos achar os pontos que estão bloqueados, cada indivíduo é um ser único, e não dá para eu falar que eu encontrei um problema de joelho, um determinado ponto para uma pessoa, e na outra, por um problema de joelho, eu vou encontrar o mesmo ponto. Não é isso. Cada um é um, e eu vou ter que fazer toda a minha procura, toda a minha busca. E aí, a partir da minha sessão, o corpo do próprio paciente vai encontrar um caminho para fazer essa liberação, os tecidos vão se autocorrigir. Estou falando de endoderma, ectoderma, mesoderma, conforme eu vou estimulando, e eu tenho isso acontecendo automaticamente no nosso organismo. Todo dia eu tenho células nascendo e morrendo, e isso é que vai fazer as correções automaticamente dentro dos tecidos endoderma, ectoderma e mesoderma. A Tânia Maria está falando que fez uma sessão de microfisioterapia e ficou apaixonada pelo tratamento. Aproveitando aqui a deixa da Tânia Maria, eu queria falar com o Rodrigo agora. Vou fazer no anti-horário, tá, Rodolfo? Calma que vai chegar a tua vez aí, fica tranquilo. Vou fazer aqui no anti-horário aqui.
Rodrigo, é normal esse tipo de reconhecimento depois que a pessoa faz um tratamento de microfisioterapia, ela fica espantada e fica, às vezes, até revoltada, né? Por que eu não descobri isso antes? Eu já recebi várias vezes exatamente essa questão assim, Fernando. Nossa, por que eu não vim aqui antes e tal? Por que eu não comecei esse tratamento antes? E tentei tantas coisas ao longo do tempo. Eu sempre falo para o paciente assim, ó, você chegou até mim no momento exato que eu posso te ajudar. Não seria nem antes nem depois. Mas realmente esse tipo de pós-sessão, o paciente ficar encantado e apaixonado, como ela relatou, justamente pelo fato de, muitas vezes, principalmente para nós que já trabalhamos com a micro há muito tempo, nós recebemos muitos pacientes da seguinte forma, ele fala assim, olha, já tentei muitas coisas e não tive uma boa resposta. E aí, quando ele chega quase que nós somos a última esperança dele. Quando ele tem uma boa resposta, normalmente ele tem uma boa resposta, fica realmente surpreso, encantado, e são pacientes que a gente às vezes até fala, né? Como a Rosana citou, o tempo aí de intervalo entre as consultas, muitas vezes fala, volta daqui 6 meses só. Fala, não, daqui 2 meses eu tô aqui de volta, não vou esperar tanto tempo. Então, realmente, talvez essa surpresa, esse encantamento com o atendimento é justamente pelo fato de oferecer um resultado onde muitos outros trabalhos não tinham conseguido chegar. O Miguel está perguntando o seguinte, quais doenças a microfisioterapia cura? Mas eu queria ampliar essa pergunta aqui, doutor Rodrigo, pela questão do trabalho científico, né? A base científica da microfisioterapia. Então, vamos responder essa pergunta já com essa linha da ciência da microfisioterapia. Essa pergunta é muito importante, porque a microfisioterapia ela não trata uma doença, ela não trata um sintoma específico. Então, quando você pergunta assim, você trata de dor no joelho, você trata de dor de cabeça, você trata de insônia? A microfisioterapia sempre vai abordar o paciente como um todo, o indivíduo como um todo. A gente vai pensar não na dor no joelho nem na dor de cabeça, nós vamos pensar no paciente adoecido. E, consequentemente, ali ele tem os sintomas. Mas é como a Rosana falou, por que o sintoma ele vai migrando, né? Porque se você não vai na causa, a tendência do corpo é de gerar compensações. Então, eu posso muito bem começar com uma dor de estômago e isso evoluir para uma enxaqueca. Às vezes, dentro do mesmo fator causal, só que o corpo vai tentando criar suas compensações, suas estratégias para tentar suprimir aquela fragilidade. E aí o paciente demora a procurar ajuda, quando vai ver, ele já tem, além da dor de estômago, ele já está com problema hormonal, já está com uma enxaqueca e tudo mais. Então, a gente nunca vai falar de uma doença específica que a micro cura. Nós vamos falar sempre de olhar para aquele indivíduo que está adoecido. É claro que não é 100% de resultado, obviamente, mas nós temos muitas respostas positivas, justamente por olhar o indivíduo como um todo. E aí você citou a questão da ciência, né? Isso é uma colocação muito importante, a gente precisa estar atento a isso. A microfisioterapia tem artigos publicados, tem artigos científicos falando sobre a atuação, sobre a aplicabilidade. Hoje, no Brasil, nós temos 3 programas de doutorado sendo realizados com a microfisioterapia, né? Aplicados à enxaqueca e aplicado à endometriose. E, obviamente, nós estamos dando sequência aí a outros trabalhos científicos. Só que o que nós colocamos principalmente, Fernando, é que todos os princípios básicos da microfisioterapia, que nós já citamos isso aqui em outro momento, né, naquela nossa primeira live, os princípios básicos que norteiam a microfisioterapia, eles são amplamente estudados, amplamente, como é que se fala hoje, está na moda, né, amplamente baseados em evidências, né? Nós temos muitas evidências desses princípios básicos, que é a embriologia, que é o toque sutil, que é a capacidade de autorregulação, tudo isso já é muito embasado, já tem muitos trabalhos a respeito disso. Nós temos muitas evidências clínicas. Mas se você pegar no consultório, temos de evidência clínica, nós temos aí acima de 70% de evidências positivas. Só que nem tudo isso está documentado ainda em artigos científicos, né? Então, essa questão do evidência, a gente tem que ter só uma cautelazinha quando falar sobre isso, porque não é tão fácil produzir essas evidências para a microfisioterapia, visto que é uma técnica onde nós precisamos ali de uma... É que na ciência, assim, você precisa ter uma mensuração, né? Se não pode ser mensurado, não pode ser comprovado, como se diz, né? E como é que você mensura a vitalidade dos tecidos? Não é tão fácil isso. Essa mensuração, ela não é tão simples, porque nós temos que ter equipamentos especiais para isso. Então, hoje, mensurar e evidenciar isso na microfisioterapia não é tão simples.
mas evidências clínicas nós temos muitas, né?